noite, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Brincadeiras à parte, sim, o assunto de hoje é dublagem, sim. Essa aqui é uma profissão que é muito mais do que simplesmente dar voz a algum personagem, a um personagem, seja ele uma animação, seja ele uma atuação, enfim. Até porque dar voz é, sobretudo, dar vida. Você expande horizontes, expande as possibilidades de linguagem, enfim. Essa aqui é uma profissão, um ofício que carrega consigo, inclusive, um paradoxo, né? De que quanto melhor ela é feita, menos é notada. Interessantíssimo, né? Bom, hoje a gente vai conversar com Rafael Rossato. Ele que é cantor, ator, dublador. Ele canta já desde os 10 anos profissionalmente. Há 10 anos também ele trabalha profissionalmente com dublagem. Ele que dublou diversas vozes. Ele é o Gus do Culpa das Estrelas. Emprestou a voz também para o Flynn do Enrolados. Quem mais? Trabalhou no Frozen. Diversos... Vocês com certeza já ouviram a voz dele diversas vezes. Enfim, hoje, especialmente, fiquem à vontade. A live é viva. Lembrem sempre de perguntar, complementar, participem, tá bem? É com muita alegria hoje que a gente recebe o nosso convidado, Rafael Rossato. Cadê ele aqui? Deixa eu procurar. Olá, Rafael. Opa! E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô, tá perfeito. Maravilha, maravilha. Pessoal também? Eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui hoje conosco. Obrigado, Rafael. Pô, que isso, cara, o prazer é todo meu. Eu tô olhando pra outra câmera aqui, eu tô confundindo que eu tô com a minha webcam aqui em cima. Mas o prazer é todo meu, cara. Obrigado aí pelo convite, obrigado por essa porta, né, pra gente falar um pouquinho mais de dublagem, que é uma arte que merece muito ser cada vez mais reconhecida. E ações como essa aí que garantem isso, né? Obrigado mesmo. Certamente, certamente, sim. Bom, diversas pessoas que estão aqui já conhecem o teu trabalho, já viram assim os nossos anúncios aqui nas nossas redes sociais. Aliás, diversas pessoas conhecem o teu trabalho sem nem mesmo saber quem é você, né? Exatamente. Chegam até você pela tua voz. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Aliás, a tua carreira com a voz, sobretudo, dublando ou cantando, já é bem antiga, né? Sim, sim. Como você descobriu que a tua voz poderia ser uma potência, um material de trabalho, sobretudo? Quando que surgiu esse insight? Cara, assim, em relação à dublagem, foi uma coisa que aconteceu quando eu tinha 20 anos. Eu sempre gostei de ver filmes dublados, mas eu nunca me liguei no que existia ali por trás, sabe? Tipo, não desconhecia totalmente o que é a dublagem. Mas eu sempre trabalhei com teatro, com circo, que minha família é de circo. Então, assim, eu sou a 7ª geração circense da família do meu pai. Então, cresci, morei praticamente 20 anos no circo. Então, essa vivência do circo que me deu toda essa base, tanto da música, quanto do teatro, da locução, posteriormente para dublagem, e de vida também, né? O circo é uma grande escola de vida. Então, ali que eu comecei a me preparar para isso tudo, e depois que a gente parou com o circo, a gente começou a trabalhar em casa de festas, aqui no Rio, no Recreio dos Bandeirantes, na antiga casa da Andréa Sorvetão, e fazendo shows ali umas 2 vezes, assim, foi uma coisa louca que aconteceu. Umas 2 vezes seguidas, acho que na mesma semana, vieram me perguntar se eu era dublador, por conta da apresentação dos espetáculos ali, né? Eu que anunciava com meu pai, eu fazia as sketches com ele e tal. E aí eu falei, cara, não sou dublador, tipo, nem sei o que é dublagem e tal. Aí comentei com meu pai viu, no dia seguinte, da segunda pessoa perguntar pra mim, ele viu um anúncio sobre um curso de dublagem perto da casa de festas, ficava tipo 2 quarteirões dali.
Aí eu fui lá conhecer, fiz uma aula experimental e me apaixonei. A partir dali eu vi que dava pra coisa, que, enfim, hoje em dia eu sou completamente apaixonado e não me vejo sem mais. A dublagem é demais, cara. Maravilha. Assim, a história é fantástica. Você vem da 7ª geração, né, pelo lado do teu pai, uma 7ª geração circense, enfim. Isso. O circo ele é muito amplo e diverso, né? São diversas artes entrelaçadas. Eu acredito que você respirar esse ar, praticar, enfim, ter todas essas pessoas ao teu redor, deve ter te inspirado muito desde pequeno. Sim, e você sim. começou a cantar muito tempo antes, né? Então, cantar eu comecei mais ou menos com uns 10 anos. Eu já tocava um pouco de teclado, arranhava um piano, mas cantar mesmo foi com 10 anos, que foi o período certinho ali que a gente deu uma paradinha com o circo, que meu pai estava com alguns problemas, aí ele resolveu encostar o circo e a gente foi morar numa fazenda em Minas. E aí foi na época da minha 4ª série, mais ou menos, 4ª, 5ª série. Ali eu conheci uma galera, eles viram eu cantando na minha formatura da 4ª série, e aí falaram, pô, vamos chamar esse garoto para formar uma banda, ele canta bem e tal. Aí eu montei minha primeira banda com 10 anos de idade, e essa banda durou até os meus 19. O circo voltou, a galera da banda foi embora com o circo, né? Os pais, tipo, deram essa responsabilidade para os meus pais. E aí a banda continuou esse tempo todo e foi assim, meu início cantando ali, com 10 anos. Com 12 anos a gente já fazia shows grandes lá em Minas, nas exposições agropecuárias, aniversários da cidade, a gente tinha música na rádio, tá assim, um negócio bem profissa já desde cedo. Era bem legal. Demais mesmo. Aliás, eu gostaria de fazer um pedido, se for possível. Claro. Assim que eu fiquei sabendo que nós faríamos a entrevista, eu lembrei de uma antiga amiga minha, ela sempre, desde que eu a conheço, ela declara assim a admiração completa pelo teu trabalho, especialmente na banda Jack B. Olha, então, assim, que legal. E a Ney Cardoso, ela está aqui assistindo a gente. Eu ouvi ali ela comentando. Sim, já faz anos e anos. Ela sempre me apresentou o teu trabalho. E aqui pô, que hoje, legal, cara. Eu já fui prontamente avisá-la. Pô, né, cara, maravilhosa. Ela não perdia um show da banda, cara. Todo show ela tava lá, pô, presença registrada. Yane, cara, muito legal de você estar aqui com a gente. Obrigado, saudade de você. Enfim, saudade daquela época gostosa, né? Que tinha show toda semana, a banda agora tá meio parada. E que você tava sempre lá com a gente. Um beijão. Obrigado pela presença, tá? Maravilha. Aliás, você comentou sobre todas essas suas referências. E a descoberta da dublagem, enfim, você fez uma aula experimental, mas enfim, nem todos têm essa tua vivência, né? Assim, nasceram assim numa família circense, ou com essas oportunidades assim de ter a arte de uma maneira tão próxima, né? Sim, sim. A profissão de dublador, por exemplo, você considera que deve existir uma formação acadêmica? Você já está há 10 anos, assim, você deve ter visto já diferentes histórias de dubladores diferentes. Para quem gostaria de começar, de repente tem adolescentes que acompanham aqui o nosso canal, pessoas que estão pensando em novas carreiras, ou pessoas até com idade mais avançada, mas que estão pensando em se reinventar. Por onde começa? Assim, como que a pessoa procura esse universo, que é um universo que ele está ali no underground, assim, a gente sabe que existe, mas não sabe como acessar. Mas não consegue tocar, né? Cara, assim, eu acho que essa coisa toda, a minha vivência toda com a arte, né, ela realmente me facilitou a entrar nesse mundo. Na verdade, eu entrei na dublagem por conta das canções. Eu entrei cantando e a partir da música eu parti para as partes faladas. Então, assim, a música me ajudou muito e me ajuda muito até hoje, dublando, porque tem muitos personagens que cantam e eles priorizam sempre, tipo, um dublador-cantor, para não ter que botar 2 pessoas e ficar 2 vozes diferentes. Calhou de acontecer isso no Enrolados, acho que depois a gente fala disso, mas eu acho que, cara, o teatro é imprescindível para tudo, na verdade. Eu acho que mesmo se a pessoa não tiver vontade de trabalhar com isso, acho que o teatro é bom para ela, de qualquer forma, né? Tanto que tem muita gente que começa na dublagem, mas claro que não começa num ritmo frequente, né? Começa fazendo uma coisinha aqui, outra ali, dubla uma semana, daqui a 3 semanas dubla de novo. Então essas pessoas, elas continuam, inclusive, fazendo aula de dublagem, fazendo aula de teatro, porque na dublagem você não tem outros recursos para interpretar, você tem apenas a sua voz e as coisas que você carrega dentro de você.
Uhum. Porque você não pode gesticular, você não pode andar, você não pode se mexer, porque os microfones são tão sensíveis que qualquer movimento que você faça, ele capta, né? Então, você tendo uma vivência boa do teatro, isso vai ajudar muito, com certeza, quando você tiver que passar as suas emoções somente através da fala, né? Então, acho que é isso, cara. Acho que você não precisa fazer uma faculdade, enfim, mas você tem que estar ali estudando e estar passando pelo teatro de alguma forma. O teatro é realmente muito importante. E fora isso, é ser persistente, né? Porque como qualquer outra coisa, é difícil. É uma entrada difícil. Eu tive até uma facilidade de entrar por conta do que eu costumo falar. Eu estava no momento certo, na hora certa, apresentado a pessoa certa e preparado. Acho que se eu tivesse ali no momento certo com todas essas coisas ao meu favor e não tivesse preparado, a coisa não tinha funcionado. Então, por isso que é bom estar sempre estudando mesmo, porque quando você tiver a primeira oportunidade ali, se você não mostrar que você realmente veio para aquilo, veio para ficar, provavelmente vai ser difícil ter uma segunda oportunidade, pelo menos ali, né, com aquelas pessoas. Então é isso, acho que é só estudar mesmo, estudar bastante e se dedicar. Perfeito, sim, demais, demais mesmo. Então, assim, as pessoas, a gente pode pensar em aulas de teatro, porque, sobretudo, um dublador, ele é, antes de tudo, um ator. Isso, exato. É importante frisar que não existe a profissão dublador, né? A profissão é ator. A dublagem, ela é um braço do ator e da atriz aí, né? Um braço é uma vertente que a gente usa, mas ainda não é exatamente uma profissão. É bom frisar também pra galera. Interessante. E o que você acha a respeito? Assim, você acha que é justo pensar assim? Ou daria para pensar o dublador como uma profissão? Cara, eu acho que sim, porque apesar de você estar atuando ali, é muito diferente. Tanto que, por exemplo, quando pegam um dublador e soltam ele na televisão, soltam ele no teatro ou no cinema, ele faz um bom trabalho, mas nem sempre quando você pega apenas um ator que não tem essa vivência de dublagem para dublar, é muito difícil ele fazer um bom trabalho. São coisas bem diferentes, sabe? Apesar de serem muito próximas, elas são bem diferentes. Eu acho que sim, acho que em algum momento aí da história a dublagem poderia sim vir a ser uma profissão. Eu acharia bem legal. Sim, foi até interessante você ter tocado nesse assunto, porque assim, é comum que a gente encontre alguns filmes, animações principalmente, eu acredito que por estratégias, quem sabe, de marketing, ou de tentar de aproximação do grande público, a gente vê atores e atrizes, né, de televisão, de cinema, exercendo a profissão ou ofício, vamos pensar assim, esse braço, né, da interpretação da dublagem, né, algo que, pelo menos ao meu ver, assim, é bastante comum, né? Sim, sim. E que percepção você tem a respeito, assim? Você acha isso positivo? Enriquece o trabalho? Ou nem sempre? O que você observa a respeito disso? Então, assim, eu vou ser bem franco aqui no nosso bate-papo. Eu acho importantíssimo nós termos pessoas famosas e gente mais influente participando de algumas dublagens. Inclusive, eles fazem isso pelo marketing, e eu acho certíssimo. Lá fora, eles fazem isso também. Só que tem uma grande diferença, por exemplo, nas animações lá e aqui. Aqui a gente dubla. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem voz original. Eles não dublam, né? Então, assim, eles não têm esse trabalho que a gente tem de ficar olhando na imagem, de interpretar junto com o cara, fazer uma interpretação, é claro, que dando sempre o nosso toque, mas você tem que ir em cima de uma interpretação que já existe, enfim, fazendo o tempo certo, tem toda uma preocupação, né? Lá fora, além deles já crescerem muito mais preparados para tudo, eles não têm isso. Eles fazem a voz original. O que é a voz original? É o cara, ele não tem a tela, ele não está dublando, ele não está vendo o desenho. Ele está interpretando do jeito que ele acha que tem que ser feito. Depois, os animadores vão lá e fazem a animação em cima do que o cara dublou. Então, assim, é o que eu falei, apesar eles já nascem muito mais preparados para tudo, eles ainda não têm que se preocupar com a nossa dublagem, então, assim, o trabalho deles acaba ficando muito bom. E aí, quando você pega uma pessoa famosa aqui, um ator famoso, ou uma cantora, um cantor, um apresentador, para fazer o trabalho de dublagem, a pessoa não está preparada para aquilo. Por mais que ela seja um bom ator ou uma boa atriz, ela não está preparada para aquilo, porque você tem que se preocupar com 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então acaba que o trabalho não fica legal. Ou a interpretação fica esquisita, ou o sincronismo fica esquisito, ou o tom que a pessoa dá fica esquisito, porque ela não tem essa coordenação na cabeça ainda para poder fazer a dublagem de fato.
Então, eu acho que é importantíssimo, mas não nos personagens principais. Interessante. Uhum. Entendeu? Eu acho que sim, como aconteceu, acho que no Toy Story 4, se eu não me engano, eu não lembro agora quem foram, acho que foram os comediantes que participaram, mas foram personagens secundários, personagens engraçados, secundários, que o pessoal amou, mas não foram os protagonistas ali, eles como é que eu vou dizer? Não ficou ruim, mas tipo, se tivesse ficado muito ruim, eles não estragariam a dublagem do filme, entendeu? Perfeito. Então, acho que poderiam ser nesses personagens secundários. Legal, interessante, assim, você propõe aqui uma espécie de meio termo, né? Que afinal, sim, você pode se aproveitar do marketing, do público, né? Que esses apresentadores e atores de televisão e cinema acabam chamando, e também sim, não prejudica a qualidade da dublagem, não por serem exato. atores e atrizes ruins, mas é porque de fato é uma atividade específica, é muito Sim, sim. diferente. É porque a pessoa chega ali. Eu tenho uma história, quem me contou foi o Garcia Júnior. O Garcia Júnior Já conhece? já conhece, né? Pô, dublador do He-Man, do Arnold Schwarzenegger. Cara, ele é o cara da dublagem. E foi ele que me deu minha primeira oportunidade. Foi com ele que eu dublei Enrolados e tal. Que eu dublei Enrolados não, que eu não cheguei a dublar, mas foi com ele que eu fiz o teste para Enrolados. E ele me contou uma vez a história do Rodrigo Santoro. Uhum. Quando o Rodrigo Santoro começou a dublar, acho que foi com o Stuart Little, se eu não me engano, acho que foi a primeira coisa que ele dublou, se eu não me engano. Ele chegou lá como todo mundo chega, a galera chega lá achando que vai ser super fácil. Pô, dublagem, tiro de letra, de boa, vamos lá. Aí ele chegou e quando ele viu que era difícil, que não era o que ele estava pensando, ele falou, pô, cara, é o seguinte, qual o prazo que você tem para entregar esse trabalho? Tipo, eu posso me preparar e voltar outro dia? Aí o Garcia falou, pô, o cara falou, não, lógico, a gente tem, sei lá, 2 semanas, 3, aí beleza. Ele saiu, procurou algum curso de dublagem, fez um intensivão para entender a mecânica, enfim, e ele voltou lá e fez o trabalho. E tá sempre fazendo, né? Ele tá sempre dublando alguma coisa, ele tá sempre se dublando nos filmes que ele atua. E isso é muito maneiro, né? Aí você vê como é que é o cara sensato, né? De fato, e preocupado com o trabalho, né? Muito preocupado. Aliás, eu acredito que seja uma função constante no trabalho do dublador, é esse respeito à interpretação do outro. Né? Você mesmo comentou que você já tem, quando a gente faz a dublagem, não a voz original, você já tem um corpo atuante, uma voz atuante, uma respiração ali, e você vai ter que imprimir a tua também interpretação, quem sabe alguma adaptação, né, dentro do personagem. Eu acredito que existam tons que não vão soar tão bem aqui em português. Exato, exato. E o respeito é algo constante, né? Sim, principalmente nos live actions, né? A gente tem que ir o máximo em cima do original mesmo ali, sabe? É claro que o americano, por exemplo, ele canta muito falando, né? É diferente a entonação do americano com a nossa. Ele geralmente termina as frases subindo o tom e a gente termina pontuando mesmo, né? Então, se a gente for na dele, vai ficar esquisito demais. Então, assim, a gente tem que fazer se preocupando com isso, né? Claro que mantendo o timbre, mantendo o volume, né? Não adianta assim, se eu tô conversando com você aqui pertinho, o cara tá falando nesse tom, eu não posso estar falando com você assim. Entendeu? Tem toda essa preocupação para manter para ambientar realmente aquela cena e tal. As adaptações, muitas adaptações de texto, porque na verdade a dublagem ela é uma versão, né? É uma versão brasileira, então tem muita coisa que se a gente traduzir também, adaptar fielmente ao que está sendo dito lá, não vai fazer o menor sentido para a galera aqui. Como piadas, analogias. Pois geralmente com as celebridades de lá, políticos de lá, enfim, que o grande público não conhece, né? Você tem que trazer para cá, né? Muitas vezes a galera reclama disso, mas a dublagem fez diferente, falou não sei o que, lá fala não sei o que, mas é por causa disso. Se falar exatamente o que o cara tá falando lá, a piada vai passar batida, né? Sim. Alguém comentou aqui na barra aqui de comentários, brincando, dizendo que você, quando você fala, você parece dublado. Você já foi reconhecido na rua pela voz, ou alguém já te olhou assim, tentando saber de onde te conhece? Tem alguma história interessante sobre isso? Já, cara, já. Eu tenho 3 histórias assim legais que eu lembro. A pessoa, geralmente, ela comigo isso aconteceu uma vez, a pessoa acha que te conhece de algum lugar, porque né, ela escuta a tua voz, mas ela, sei lá, já vi esse cara em algum lugar, a voz dele não me é estranha e tal. E uma vez isso aconteceu numa loja, num shopping aqui no Rio. Eu fui comprar esse fone, inclusive, que eu tô aqui te ouvindo.
E aí eu tô conversando lá com a pessoa e uma vendedora que parou o que ela tava fazendo e ficou olhando assim pra mim, tipo, te conheço, né, cara? Da onde? Aí ela perguntou, vem cá, a gente se conhece de algum lugar? Poxa, você não é estranho pra mim? Aí eu falei, olha, na verdade, eu acho que sou completamente estranho pra você, mas a minha voz que não deve ser. Aí ela, como assim a sua voz? Aí eu expliquei pra ela que eu era dublador. Aí ela falou, ai meu Deus, eu sabia, você dublou Frozen, não foi? Meu filho ama Frozen, eu vejo todo dia e tal. Essa foi muito legal. Outra vez aconteceu na rodoviária de São Paulo. Eu tava indo lá, tipo, já tava atrasado, correndo pra pegar o ônibus, aí fui lá comprar uma passagem rápido. Aí falei meia dúzia de palavras com a vendedora. Aí a vendedora olhou assim pra mim e falou, você é dublador, não é? Aí eu falei, sou. Ela, você dubla o Kristoff de Frozen? Eu falei, dubla. Ela, meu Deus, Na mesma hora, assertiva. Cara, e eu falei meia dúzia de palavras com ela. Essa foi incrível. Agora, a que me deixou mais impressionado foi um motorista de Uber, lá em São Paulo também. Eu entrei, aí começamos a conversar, ele perguntou o que eu fazia, falei de dublagem, se amarrou. Aí ele falou, nossa, mas poxa, você deve dublar bastante, né? Você tem uma voz bonita, você tem uma voz suave, eu acho que sua voz, poxa, ela combina com muitos tipos de personagens, né? Inclusive, poxa, você podia ter dublado aquele menino lá do The Witcher que canta, o Jaskier. Aí, aí eu falei, cara, mas eu dublo. Aí ele, não, peraí, você dubla ele? Eu falei, dublo. Então, tipo, nesse caso a voz estava na cabeça dele, né? Acho que de alguma forma fez esse link para ele falar exatamente isso, né? Com certeza. Foi bem engraçado. Aí na mesma hora ele falou, pô, você pode gravar um áudio aqui no... Eu tenho um grupo só com os motoristas de Uber aqui, pô, eles vão se amarrar, canta a música aí lá do Deu um Trocado pro Seu Bruxo, que eles vão gostar. Aí eu cantei um pedacinho pra ele, foi bem legal, foi bem maneiro. Demais, demais. Aliás, falando sobre a popularidade, assim, né, sobre o alcance que a dublagem tem, hoje em dia, ainda mais do que alguns anos atrás, a gente tem a dublagem acontecendo, e vozes originais também, né, colocar vozes originais não somente em filmes e cinemas, filmes e seriados, enfim, né? Sim. Esse tipo de produção audiovisual, animações, enfim. Existe um mercado dos games, né, também. Sim, tem crescido sim. cada vez mais. Eu sei que você tem uma experiência com os games também, né? The Last of Us também, que tá maravilhoso esse último Last of Us. Putz, tá incrível. Você jogou? Você tá jogando? Você joga? Não, ainda não joguei, mas tá todo mundo comentando, os meus amigos todos assim estão falando, por favor, não perca. Cara, tá demais, tá demais. Tá muito bom mesmo. E sim, cara, eu dublei alguns games até hoje. O último que eu dublei grande, de sucesso, foi o The Last of Us. Eu não sei se você ia complementar a pergunta, eu te cortei. Não, a gente ia falar justamente sobre isso, assim, sobre os games, algo que também não é, as pessoas nem sempre as pessoas se dão conta, né? Que a dublagem ela alcança outras linguagens, né? Sim, sim. Não, o mercado que você falou realmente está crescendo muito. E pro jogador, né, pro player ali, tipo, você ter uma dublagem em português de qualidade, ainda mais agora que os games estão começando a ser cada vez mais complexos e grandes e tal, e a pessoa, às vezes, não fala inglês, ela não tem um domínio da língua, então ela tem que ficar parando, tem que ficar lendo. Eu lembro quando eu era moleque, eu jogava com o dicionário do lado, sabe? Tipo, parava toda hora para tentar identificar. Então, tipo, você perde tempo. E enriquece, né? Você ter um trabalho dublado ali no jogo, um trabalho bem dublado. É muito mais fácil para o jogador entender a história do jogo, para ele se ambientar ali e poder seguir os objetivos. E eu tive sorte de dublar alguns, e não dublar na verdade, né? Porque game a gente não dubla. Cai no que a gente estava falando de voz original, mas não é bem voz original. O game já entra em outro lado, que é a localização, né? São localizados em português. Não é dublagem porque a gente não dubla com imagem os games. A gente não tem imagem. Isso é uma coisa que me perguntam muito também, né? Acham que a gente faz o game igual é filme, mas não, a gente só tem o áudio. Então, pro dublador, né, o cara que vai colocar a voz lá no game, ele tem geralmente duas telas. Em uma tela ele vê o texto e na outra tela ele vê a tela do programa de captação de áudio que o técnico está gravando lá do outro lado, geralmente o Pro Tools. Então a gente vê aquelas wavezinhas da voz, né? Quando você grava a voz, você vê aquelas wavezinhas e a gente fica de olho nisso. E a gente tem um pequeno espaço para encaixar aquele texto. Sim. Então é isso, você ouve em inglês... Muito mais difícil, né? É mais difícil, mas depois, com o tempo, quando você pega, acaba ficando super fácil. Mas é muito rápido o processo ali no game. Você ouve e grava, ouve e reproduz, ouve e reproduz, ouve e reproduz.
Então acaba sendo rápido, né? Depois que você pega o jeito, porque quando você passa a não errar muito, o trabalho flui, você grava tipo muitos arquivos por hora. Os arquivos de game são cada falinha que você faz, né? Que seja uma reação, sei lá, o cara te deu um soco, você leva um soco, isso é um arquivo de fala. Se você tiver um texto, hoje aqui no castelo nós estamos muito felizes porque você está presente, isso é outro arquivo. Então, tipo, Perfeito. é isso. São muitas E é muito falas, gostoso. né? E é muito gostoso. Eu lembro que o Assassin's Creed Odyssey foi o maior game que eu dublei, eu fiz o protagonista, o Alexis. Eu tive que, tipo, me mudar para São Paulo um mês e pouquinho, e eu fiquei todos os dias nesse mês indo para estúdio gravar de 9 da manhã às 6 da tarde para poder terminar esse jogo. O jogo é imenso. Dá um baita de um trabalho. Mas depois quando você vê pronto, e eu que jogo ainda, né, cara? Você jogar com o seu próprio personagem ali é maravilhoso, é bem legal. É uma sensação gostosa e diferente ao mesmo tempo de se ver no cinema, quer dizer, se ouvir no cinema ou se ouvir na televisão, é tão bom quanto, é bem legal. Legal, muito bom. E assim, já que a gente está falando de games, talvez seja legal a gente comentar também. E, assim, hoje em dia, aliás, você já está há 10 anos, né, dublando. Você Isso. consegue perceber de 10 anos para cá uma transformação da percepção do trabalho do dublador ao longo desses últimos 10 anos? Porque assim, hoje em dia a gente tem dubladores, né, com canais no YouTube, com muitos seguidores. Você, inclusive, tem um canal no YouTube, sim, super legal. Tem sim. Valeu. Sim, a gente tem o Garcia Júnior, que está sempre no YouTube. O Wendel Bezerra também, que é super pop. Sim, e diversos outros, né? Então, o que você tem observado de transformação ao longo desses últimos 10 anos? Cara, a dublagem ela tem sido cada vez mais reconhecida, né? Eu acho que isso é muito legal. As pessoas estão cada vez mais querendo saber quem são as vozes por trás dos personagens e dos atores que eles gostam de ver, né? E isso se deve muito a essas pessoas também, ao Wendel Bezerra, que ele tem, sei lá, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Tem o Guilherme Briggs também, que tem também por aí, quase igual. Charles Emmanuel, que tem muitos seguidores. Então, assim, essa galera, acho que o Briggs e o Wendel foram meio que pioneiros nessa coisa do YouTube, assim, em relação à dublagem. Então, eles conseguiram uma gama de fãs muito grande e isso começou a se propagar e a galera tem pesquisado, assim. Todo dia um monte de gente nova me segue no Instagram, por exemplo, e me manda mensagem querendo saber como é para ser dublador, me pede mensagem de áudio, fala, meu filho vai fazer aniversário, manda um áudio, não sei o quê. Então, assim, a coisa tá se expandindo de uma forma muito legal, sabe? Sei lá, há um tempo atrás a gente era realmente muito anônimo e tem muitos dubladores que hoje em dia ainda gostam de permanecer assim, no anonimato, né? Tem gente que gosta dessa coisa de estar só por trás ali do microfone e para eles está tudo bem, mas eu tenho visto um crescimento também dos dubladores querendo mostrar quem são, né? Porque em alguns países, se eu não me engano, a Itália é um desses países, os dubladores eles são super famosos. Além de ganharem muito bem, né? É uma profissão super reconhecida no país, eles são quase celebridades. Tipo, se um dublador morre, o país para, sabe? Então, assim, acho que eu tenho um sonho que o Brasil um dia chegue nesse nível, né? Porque a dublagem brasileira, ela sempre foi e continua sendo considerada a melhor dublagem do mundo, né? Porque o brasileiro tem uma ginga, né? Tem uma bossa, ele tem uma coisa diferente. O carioca, no caso, também, porque a dublagem ela se concentra muito em São Paulo e Rio, né? E o carioca, ele tem uma bossa, ele tem uma coisa diferente ali, ele tem um gingado, o paulista também. Então, acho que isso que dá, que é essa cerejinha no bolo para que a nossa dublagem seja considerada a melhor dublagem do mundo, né, cara? E é de fato, se você pegar algum outro trabalho e ver a dublagem americana, por exemplo, eu fui ver 3% dublado nos Estados Unidos, eu achei horrível. Eu achei, é estranho, é duro, sabe? Parece que não tem emoção, não tem... Então, eu acho muito legal esse crescimento aí da procura pela dublagem da galera. Que bom, que bom. Aliás, a gente consegue ver esse movimento da popularização dos dubladores, de alguns dubladores, principalmente os dubladores que têm esse carisma assim, com o público, essa capacidade de comunicação e esse desejo. E você enxerga na mesma medida a popularização também, não só do dublador, da figura do dublador, mas também da dublagem, porque a dublagem também tem pessoas que resistem à dublagem, né, que não aceitam, ou que exista um preconceito. Esse preconceito tem se diluído, assim como na mesma medida que a gente vê a popularização dos dubladores? Olha, tem.
Tem, cara, tem se diluído sim. Claro que tem muita gente que ainda é, tipo, muito. Não consegue olhar para os lados ainda e mantém com o pé firme falando que a dublagem é ruim, que não gosta de dublagem, beleza, tipo, é a opinião da pessoa. Só que eu vejo muitas pessoas assim que falam isso, que elas não têm o conhecimento para falar isso. Provavelmente elas não viram 2 filmes dublados na vida. Então, eu gosto de falar sobre isso, inclusive, às vezes eu entro, conheço alguém, um amigo me apresenta alguém e a pessoa fala sobre dublagem, aí eu já fico, putz, vamos lá, aí começa a dar o sermão ali na pessoa para ver se abre um pouquinho a cabeça dela, né? Porque a dublagem, tipo, não é só, vamos botar em português as coisas, beleza. Não é só isso. Vamos adaptar as piadas e botar do nosso jeito. Vamos falar da Ana Maria Braga, em vez de falar da Oprah. Não é isso. Ela tem todo um trabalho social, né, cara? A dublagem, ela serve, imagina, eu fico imaginando, por exemplo, eu estava conversando com um amigo esses dias sobre isso. Sobre mudança de vozes, né? Que às vezes ocorre de trocar um dublador por motivo X. Quem é deficiente visual, por exemplo, que não vê as coisas legendadas, por motivos óbvios, enfim, ele não pode. Ele conhece aquele personagem com aquela voz, ele já viu aquele ator, no caso, sei lá, ele viu 10 filmes com aquele ator, ele reconhece. Aí vai ver um filme e tal, pô, fulano de tal tá nesse filme. Aí quando ele vai ouvir, não é a mesma voz que ele tá acostumado. Como é que fica essa produção na cabeça dessa pessoa, né? Então a dublagem, ela tem isso, ela tem essa coisa, como é que eu vou dizer? Ela leva a dublagem, é o que você falou no início, se eu não me engano, não lembro exatamente o termo que você usou, mas ela faz chegar a todas as pessoas, né? Ela é muito importante para os deficientes visuais, é importante para as pessoas que não falam inglês fluente, para os analfabetos, para as crianças, para os idosos, enfim, muita gente não domina, não fala inglês fluente no Brasil. Então a dublagem, ela tem esse papel, porque senão a pessoa vai ter que ler a legenda, e às vezes ela não consegue acompanhar a legenda de forma tão rápida, e a legenda, ela não fala tudo que está sendo dito naquele momento na cena, porque você tem um número restrito de caracteres que você coloca em cada frame da legenda. Então se você tem uma cena onde tem muitas pessoas falando junto, ou a pessoa está falando muito rápido, só é colocado na legenda o que é mais importante ali para você entender, então você perde muito do filme. Realmente. Então a dublagem tem essa função social também, né? Ela é muito importante. E as pessoas, às vezes, quando criticam, elas não pensam nisso, né? Elas não pensam por esse lado, porque para elas está tudo bem. Geralmente são pessoas que têm inglês fluente, que não precisam nem de legenda para assistir o filme, então para elas está tudo bem, né? Mas elas não pensam por esse lado também. Sim, as pessoas têm colocado aqui, ó, que eu acredito que é o ponto-chave, acessibilidade, né? A dublagem, exatamente, na verdade, ela oferta acessibilidade, ela traz, imagina que ela consiga expandir, né, o alcance dessas obras, né? Ela chega a locais que ela não chegaria se não fosse dublada. Exato. Inspira pessoas que não inspiraria, né? Exato. Faz com que a arte cumpra o seu papel, de fato. Sim, aconteceu um negócio comigo em relação a isso, muito legal. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. É um vídeo, já tem uns 2 anos esse vídeo. Quando tava para ser lançado Vingadores Guerra Infinita aqui, que eu dublo o Chris Pratt, que é o Senhor das Estrelas, ele veio no Brasil para divulgar o filme, né? Ele veio fazer um meeting com a galera lá em São Paulo. E aí eu fui nesse evento, não me colocaram para conhecer ele, enfim, eu queria muito, não deu, mas eu fui lá ver o evento e tal. E aí depois eu fui para casa e uma mãe de uma menina, a Cris, ela me mandou mensagem no Instagram falando: Rafael, tudo bem? Olha só, eu sou a Cris. Ai meu Deus, agora me perdoa, mas eu esqueci o nome da menina, mas enfim. Ela falou... Eu mandei uma carta pro Chris Pratt, sabendo que ele vinha aqui pro Brasil, em nome da minha filha, que a menina, ela tinha 3 anos na época, e ela era super fã de Guardiões da Galáxia e fã do Senhor das Estrelas. Então ela mandou uma carta falando isso e tal, falando que ia ter o aniversário de 3 anos, ia ser na época o aniversário de 3 anos da menina, com o tema de Guardiões da Galáxia e tal, e falando que ela era muito apaixonada e tal, não sei o quê. E aí o Chris Pratt leu essa carta dela e respondeu ela num programa que ele foi ser entrevistado. E aí ela veio falar comigo: Rafael, a Olivia, lembrei. A Olivia, você poderia, por favor, assim, te pedir, eu sei que você deve ser muito ocupado, mas você poderia, por favor, dublar esse vídeo do Chris respondendo a minha filha, porque ela já viu esse vídeo várias vezes, mas para ela tanto faz e tanto fez, porque ela só conhece o personagem através da sua voz. Olha que legal isso, né, cara? Que bonito. Sim, lindo. E aí eu dublei, fiz questão de dublar, eu perguntei para ela se eu podia lançar no meu canal isso, aí contei um pouquinho da história da Olivia lá. E aí eu fiz isso e ela me mandou uns vídeos de reação da Olivia, ouvindo e vendo o vídeo daquele jeito. Cara, não tem, é muito gostoso. Nada paga isso, sabe?
Então, assim, Certamente. é mais um exemplo de como a dublagem chega a todo mundo, né? Com certeza chega. A Aliás, minha avó tá aí, ó, acabou de chegar a minha avó Cremilda. Fala, vó! Tudo bom? Beijo, vó, te amo. eu tô vendo aqui, o pessoal tá interagindo bastante, muitos coraçõezinhos. Ah, legal. Assim, você comentou, enquanto você falava sobre, levantando as hipóteses, quem sabe, os motivos pelos quais as pessoas, quem sabe, possam resistir à dublagem, dizer que não gostam, possa ser a falta de conhecimento, mas também eu tenho a impressão de que existiu uma dublagem, não sei se eu posso dizer que é uma dublagem assim, um estilo antigo de dublagem, um gênero antigo, eu não sei exatamente como colocar aqui, mas eu acredito que você deva estar entendendo o que eu estou querendo dizer, que as dublagens, quando a gente vai brincar de fazer algo dublado, a gente faz aquela dublagem mais cantada, que as pessoas Sim, falam, sim. assim, desse jeito, assim, uma voz arrastada. Houve um momento que houve uma ruptura de que não se dubla mais assim, ou ainda se dubla dessa maneira, é um estilo. Cara, na verdade, essa dublagem que a galera brinca, assim, falando, é muito dublagem desses programas de Discovery, né? Esses programas de depoimento. As pessoas brincam muito em cima disso porque são programas assim de orçamentos mais baixos, no meu entender, né? Acho que é por aí. São programas de orçamentos mais baixos e muitas vezes eles acabam indo para estúdios, como é que eu vou dizer? Estúdios onde muitos dubladores qualificados e bons não trabalham por motivos X e Y. Estúdios que realmente cobram mais barato e, enfim. Então acredito que por conta disso tenha muito essa galera que canta, a gente chama realmente de cantar, né? Dublar cantando. Não é exatamente da dublagem antiga, porque se você for ver trabalhos primorosos, sei lá, com os filmes dublados na década de 80, de 90, sei lá, eu tava assistindo esses dias a saga toda do Rock Balboa, por exemplo, que eu sou apaixonado, e cara, a dublagem antiga ela é primorosa, sabe? É claro que sim, algumas coisas não eram faladas, não podiam ser faladas, e hoje em dia a gente busca cada vez mais uma naturalidade. Mas a galera da antiga, tipo, eles eram monstros, sabe? Até hoje, os que ainda estão vivos dublando, eles são monstros sagrados da dublagem. Então, não é exatamente o estilo antigo de dublar. É mais essa coisa do reality mesmo e dos depoimentos. Como é que eu vou... É isso. Não tem muito mais o que falar sobre isso. A dublagem antiga eu acho ela muito boa. O que as pessoas costumam comentar e falar, pô, ainda bem que a dublagem está melhorando. É porque elas linkam com o áudio antigo, né, que não era muito bom. A captação de áudio não era muito boa, então tipo, você tem aquela coisa meio, às vezes, esganiçada da voz, meio saturada. Só que os filmes também, né, a imagem também, o som acompanha o vídeo, então eu acho mágico. Tanto que eu sou bem contra redublagens. Eu sou bem contra porque, cara, foi uma coisa que marcou uma época, você tem todo um sentimento em relação àquilo. E aí a gente dubla de novo e acho que acaba não combinando, porque você tem a imagem antiga com som totalmente atual, sabe? Pra mim não bate. Eu gosto muito, eu sou fã da dublagem antiga, eu gosto bastante. Sim. Mas acredito que sim, muitas pessoas devam pensar assim, como você falou, em relação a isso, pra acabar resistindo mais à dublagem, com certeza. Sim. E conta uma história, a dublagem acaba contando uma história também, né? Uma redublagem, na verdade, estaria apagando um pedaço da história, uma interpretação de alguém. Exato, falou tudo. É um ator que está ali imprimindo a sua linguagem, a sua voz. Né? Enfim. Pois é, e muitas pessoas que já nos deixaram, né, cara, que deixaram aquele legado ali daqueles trabalhos e depois você não acha mais em lugar nenhum, sabe? É triste você pensar assim, por exemplo, uma dublagem que eu gosto muito, que é do filme Os Goonies. Eu adoro, cara, esse filme, acho essa dublagem sensacional. Eu comprei um Blu-ray desse filme, tipo, e não tem opção dublada no Blu-ray. Eu falei, cara, como assim, cara? Não tem uma dublagem primorosa, sabe? Uma galera, tipo, boa. E muitos filmes estão sendo redublados, né? Por conta exatamente disso, de questão de áudio. Eles querem melhorar o áudio, mas eles apagam o sentimento, né? Apaga toda essa lembrança que a gente tem das pessoas e, enfim. Eu às vezes tenho que fazer redublagem de alguma coisa porque eu trabalho com isso, né? Não posso simplesmente negar
é o meu trabalho. Mas eu sou contra, eu não curto, não gosto disso. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, tem um tipo de redublagem que eu vejo por aí, o pessoal redublando, não com esse mesmo intuito de tentar atualizar, assim, ou tentar trazer uma qualidade melhor de áudio, mas tem uma turma redublando algumas coisas como exercício na internet, criando possibilidades, linguagens, um pessoal de canal de YouTube mesmo, uma maneira mais amadora, experimentando. Você já chegou a ver esse tipo de linguagem, de redublagens mais caseiras, digamos assim? Já, inclusive isso é uma modalidade tipo bem presente, assim, que é chamada de fandub, né? São as fãs dublagens. Eu acho super legal, porque às vezes eles pegam uma cena e fazem um texto completamente diferente, fazem um texto de zoeira em relação àquilo, ou tentam fazer a cena fielmente ali, como ela é de verdade. Eu acho muito legal. Tava falando também, inclusive, isso numa live que eu fiz esses dias, uma live minha mesmo, falando que me perguntaram sobre isso, o que eu achava, né? Eu acho muito legal, mas eu acho também que a fã-dublagem, eles devem especificar que aquilo é uma fã-dublagem. Ah, sim, certamente. Muitas vezes, ela tem um filme que vai sair ainda, que não saiu o trailer dublado ainda desse filme, e a galera vai lá e dubla, e às vezes não fica muito legal. Lógico, não são pessoas que trabalham com isso. E aí você vê os comentários, milhões de comentários, milhares de comentários, e as pessoas falando, essa é a dublagem que vai ser do filme mesmo? Meu Deus, não sei o que, sabe? Confunde a cabeça das pessoas. Tem muitas fã-dublagens que são legais, mas tem algumas que não, né? Porque a pessoa às vezes não tem o menor conhecimento artístico, de interpretação para poder fazer, faz porque gosta muito, né? E é uma homenagem, eu acho muito legal isso, mas quando não especifica que é uma fã-dublagem, acaba gerando essa confusão na cabeça das pessoas, né? Sim, quando não especifica, acaba ganhando uma característica como se você estivesse querendo dizer que aquilo é de fato o produto original, uma espécie de fake news, na verdade. Sim. Aconteceu comigo, eu dei uma entrevista para Record uma vez, falando dos meus trabalhos também e tal, e aí eles cataram, né, na internet alguns trechos de filmes que eu dublei, e aí eles cataram de A Culpa é das Estrelas. E eles colocaram um trechinho dublado de A Culpa é das Estrelas na entrevista, mas foi com uma fã-dublagem. Olha aí, não foi com a minha. Quando eu vi, eu falei, cara, não. Só que eu já tinha ido pro ar, o que eu podia fazer? Por isso que eu falei confuso. Não deixa de ser um exercício também, imagino, para quem queira experimentar, começar, de repente pode começar brincando assim e ver se gosta ou não, né? Sim, exato. Funciona muito. Tem aquele aplicativo também que o pessoal gosta de brincar, que é o Dub Smash também. Também é uma forma de você treinar e tal. Inclusive, as aulas online agora de dublagem estão sendo assim, tipo, o professor manda o vídeo para o aluno dubla o vídeo, manda de volta, o professor corrige, passa as informações para ele manda de volta, enfim. Está sendo assim. Aliás, vocês, assim, por exemplo, os dubladores, nesse período de isolamento social, em que vocês costumeiramente, né, utilizam estúdios, locais fechados, vocês continuam mantendo a rotina de vocês? Teve alguma coisa que alterou durante esse período? Então, no início todo da quarentena aí, sei lá, durante uns 2 meses por aí, a gente não estava dublando nada. Nada. Todo mundo estava paradinho em casa mesmo, e aí começou a se ter a possibilidade de fazer gravações remotas. Quem tinha condição, quem já tinha em casa um certo equipamento, que podia gravar com uma certa qualidade, quem não tinha e tinha condição, comprou, quem não tinha condição e não tinha condição, continuou não fazendo por um momento. Eu tinha já um equipamento aqui até por conta de locução, que eu gravo muita locução aqui também, então eu consegui começar a gravar de casa, e aí depois de uns 2 meses e pouquinho, alguns estúdios começaram a abrir presencialmente, com alguns protocolos de segurança e de higienização mais rígidos, assim, não colocando, tipo, 10 dubladores um atrás do outro, igual normalmente, né, porque a dublagem é ritmo de caixa, é tudo muito rápido, tendo um intervalo grande entre um dublador e outro, higienização da sala, do estúdio, assim que o dublador sai. Posteriormente veio essa lâmpada, uma luz UV, que descobriram que é uma luz que mata o fator contaminante do vírus, né? Ela não destrói a gotícula, mas ela destrói o agente que pode te contaminar. Então, quando o dublador sai do estúdio, eles ligam essa luz lá, deixam tipo 5, 10 minutinhos ela agindo, aí o próximo dublador entra. Então, assim, já estou dublando presencialmente em alguns estúdios e estou me sentindo bem seguro para isso. Não estou indo a todos ainda, porque eu estou fazendo muitas gravações de casa também. Inclusive, gravar de casa, é lógico que assim, em casa você não tem
a qualidade que você teria dentro de um estúdio, né? Pô, os caras gastam milhões para fazer um estúdio profissional, e aí com um microfone de R$ 1.000, R$ 2.000 em casa e uma cabaninha com cobertor, é lógico que você não vai tirar o mesmo som que você tira no estúdio. Mas já que os clientes deram essa possibilidade pra gente, né, dessa era a opção para a engrenagem continuar girando, eu tô achando muito legal, porque a gente não tá precisando sair tanto de casa. Nesse momento que a gente já fatalmente está trabalhando menos, não estamos gastando tanto com gasolina, a gente não está precisando comer na rua, gastar com pedágio, então assim, está sendo uma economia para a gente também. Então está sendo bem bacana, tem muitas produções legais sendo dubladas de casa, está funcionando. Então, tem muita gente que ainda não voltou a dublar, que não está gravando nem de casa e nem presencialmente, tem muita gente que só está gravando de casa, tem gente que só está fazendo presencialmente, então assim, está sendo bem eclética assim, essa opção. Entendi. Muito bom. Ou seja, a gente tem algumas pessoas que estão gravando, outras não. Inclusive, você até comentou que existem possibilidades de ter aula, né? As pessoas continuaram suas aulas, né, adaptadas aos aplicativos, né? A dublagem não parou. Não parou. Ponto, né? Não parou. Que bom, cara. Rafael, a gente está aqui já mais para o finzinho, já para na reta final aqui da live. Temos alguns minutos ainda. Beleza. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para fazer um agradecimento geral, assim. Porque para essa live que está acontecendo aqui agora, tem uma equipe toda trabalhando aqui por trás, né? Então eu gostaria de agradecer toda a equipe da Cidade das Artes, né? A equipe de comunicação, de arte e conhecimento, a nossa presidência, aos cidadãos e cidadãs das artes que estão aqui hoje, né? E todos os dias, né? Acompanhando a gente, né? Sempre participando das nossas lives. E hoje, especialmente, né? Você, Rafa, participando aqui conosco, dividindo aqui a tua experiência, a tua carreira. Muito obrigado. Pô, cara, de verdade, eu que te agradeço, eu que agradeço a todos vocês, né? Agradeço a Bia, minha amiga, que partiu dela o convite, ela me perguntou se eu topava fazer uma live aí com vocês. Então, obrigado, Bia, também, valeu. Obrigado aos cidadãos e cidadãs das artes que estão aí acompanhando, que estão sempre aí acompanhando. Obrigado, porque é isso, né? A arte, sem vocês que acompanham a gente, não é nada, né, cara? Então, obrigado mesmo aí por isso. Estão falando aqui, feliz dia do cantor. Obrigado. Hoje é dia do cantor. Dia mundial do rock e dia do cantor, né? Valeu, obrigado. Demais, então é isso, valeu, obrigado mesmo. Valeu pela oportunidade, tô adorando a entrevista. Aliás, a gente teve um pedido que mais de uma pessoa pediu, a Bia, inclusive, pediu para que você fizesse um pouquinho do Gus, do Culpa das Estrelas. Tá. Você faria uma fala? Sim, já tem uns anos, mas acho que dá para tentar fazer igual de novo, porque a voz agora já deu uma encorpada, né? Deixa eu ver. Caro Sr. Peter Van Houten, o senhor é uma péssima pessoa e um ótimo escritor. Eu sou uma ótima pessoa e um péssimo escritor. Formaríamos uma boa dupla. Ai, demais. É muito bom. Pô, personagem do coração, assim, me amarro. Você gostaria de deixar alguma mensagem aqui pro pessoal, quem sabe para os futuros dubladores, para os dubladores, deixar alguma mensagem final para a turma toda aqui? Vamos lá. Só complementando então para vocês, como comecei a falar antes, né, sobre como ingressar na carreira de dublagem, tem muita gente que me pergunta, tem muita gente que realmente gosta e é afim. Então, assim, o conselho que eu deixo a princípio é que você, por exemplo, para você ser dublador, você precisa ser ator e ter o seu registro, né, ter lá o seu DRT. Então, eu acredito que seja muito mais legal você fazer uma aula experimental de dublagem primeiro, ou entrar num curso de dublagem primeiro, para ver se realmente é aquilo que você quer fazer, porque senão você passa um tempo lá fazendo um curso de teatro, sei lá, 1 ano, 2, 3, dependendo do curso que você for fazer, visando a dublagem, e aí quando você termina o curso de teatro, pegou o seu registro e vai fazer o curso de dublagem, você fala, putz, não é bem o que eu pensava, não me adaptei. Então, assim, por mais que o teatro vá agregar na sua vida, você poderia ter feito outra coisa que te renderia frutos no futuro. Então é bom você ter certeza que você está a fim de fazer aquilo e que aquilo realmente encaixa com você, porque a dublagem você tem que amar muito aquilo e você tem que vestir a camisa da dublagem, porque senão não dá certo. A rotina do dublador ela é muito puxada. Eu, em épocas normais, eu saio de casa às 8 da manhã e chego 11 da noite, mais ou menos. Porque a gente vai a vários estúdios por dia. Eu vou de carro, mas tipo,
galera, tipo, tem que ficar pegando metrô para cima e para baixo e pegando ônibus, e o próprio carro, você fica no engarrafamento várias vezes por dia. É muito estresse. Você às vezes não almoça, você não consegue comer direito, não se alimenta realmente bem. E você vive para aquilo ali, porque se você não se dedicar, se você não mergulhar de cabeça naquilo ali, não vai dar certo. Então você tem que realmente amar muito, estar muito consciente de que você vai se privar de muita coisa. Eu sou o amigo furão dos rolês, para você ter noção. Porque a galera fala, pô, vamos marcar hoje? Vamos, que horas? 11 horas, 10 horas, beleza. Quando chega às 7 horas eu já quero ir para casa, que eu já tô morto. Então você tem que saber que você vai sacrificar algumas coisas, mas é tudo em nome de um bem maior, e o bem da sua profissão. Para você ver, tem 10 anos que eu não tiro férias, cara. Eu vou completar 10 anos de dublagem agora em setembro, e são 10 anos que eu não parei, porque vários fatores. Você pode parar, o dublador ele é autônomo, então eu posso ligar para os estúdios e falar, ó, a partir daqui a 2, 3 semanas eu vou viajar, tá bom? Eu vou passar 2 semanas fora. Você pode fazer, só que a partir do momento que você faz isso, você não vai ganhar naquelas 2 semanas que você vai parar, então de repente vem um filme urgente com um ator que você dubla, que só você dubla ele, por exemplo, e você está viajando e o cliente tem pressa e tem que botar outra pessoa para fazer. Então você já abre precedente para outra pessoa dublar aquele seu ator quando ele vier uma outra vez. Então é uma loucura, né, cara? Você fica a mil. A dublagem é meio louca, assim, mas é muito gostoso, então eu recomendo. Se você tem esse sonho, se você quer ir atrás de dublagem, vai, porque faz muito bem pra gente. A gente poder ser vários tipos de personagens ali por dia, ser várias coisas diferentes, viver outras vidas, é muito legal. É bem gostoso e eu recomendo. Vão em frente. Demais, demais mesmo. Eu gostaria também de deixar o convite aqui para que as pessoas também sigam as tuas redes sociais, né? O teu canal no YouTube, o teu Instagram aqui também. Você tem mais alguma rede que as pessoas podem procurar pelo teu trabalho? Então, eu fico mais no Instagram mesmo e no YouTube, né? Se colocar lá Rafael Rossato Dub, já me acha. E agora eu tô fazendo lives na Twitch também, né? Para quem curte games, como a gente estava falando, eu tô fazendo lives jogando, inclusive jogos que eu dublei. Tá sendo bem legal, mas se colocar lá no twitch.tv/Rafael Rossato Dub, me acha também. Tá a mesma coisa em todas as redes para ser mais fácil de achar, né? É só procurar por lá. Maravilha, maravilha então. Deixo aqui então um agradecimento e um grande abraço. Pô, eu que agradeço de todo o coração. Obrigadão. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Beijo, beijo. Até a próxima. Até.